Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, versículo 10. Tratando ainda de alguns temas avulsos, de alguns textos avulsos, nós vamos meditar no versículo 10 de Provérbios, capítulo 14, falando um pouco a respeito da nossa individualidade como homens, das lutas e desafios que a nossa individualidade traz para nós e como o Senhor trata a nossa individualidade em Cristo, nossa particularidade em Cristo, como o coração é de alguma forma solitário e isso é intensificado pelo pecado, e como temos dificuldade de nos expressar e dificuldade de compartilhar e de participar dos sentimentos, da vida, daquilo que é próprio do coração uns dos outros. Vejamos, Provérbios capítulo 14, versículo 10, que diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Neste versículo, nesse pequeno versículo, neste provérbio, Salomão mostra para nós como há uma solidão na nossa individualidade, como por mais que tentemos compartilhar, não conseguimos transmitir tudo aquilo que está em nosso coração para que os outros possam participar e para que tenhamos de alguma forma um alívio, um consolo real e absoluto. De igual modo, é difícil participarmos de tal forma da vida do outro em que tenhamos a condição de tomar o seu lugar. Porém, isso é próprio da individualidade do ser humano. Deus criou o homem nesta individualidade. Nós não temos acesso uns aos outros como Deus em suas três pessoas tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em plena harmonia e conexão, em que vimos no texto de 1 Coríntios, como o apóstolo Paulo diz, que a mente de Deus é sondada pelo Espírito de Deus, que o Espírito Santo conhece o que passa-se na mente divina, né, sendo ele divino, falando também da conexão que há entre as pessoas, apesar delas serem de cada ser, de cada pessoa da Trindade ser individual, eles têm uma plena conexão, uma plena harmonia e acesso à mente um do outro, coisa diferente em relação ao ser humano. Nós não temos como acessar a mente uns dos outros, o coração uns dos outros, a não ser que isso seja exposto a nós, a não ser que isso seja transmitido para nós, através das nossas palavras, através das nossas ações. Então, Salomão fala um pouco disso, como essa individualidade, que é a forma como Deus nos criou, em que somos, de alguma forma, na nossa individualidade, sozinhos, apesar de que temos e somos capazes, temos o dever e somos capazes de nos relacionar, esta relação humana não é capaz de uma total comunhão. Por isso que precisamos compartilhar uns com os outros. Mas o pecado intensifica isso. O pecado faz com que a individualidade dos seres humanos se tornem egoísta e o coração humano se torne um campo obscuro, difícil, melindroso, em que na sua individualidade o homem tem dificuldade de compartilhar e isso faz com que muitas vezes ele se torne incompreensivo, também se torne manipulador, hipócrita. Ele é capaz de fingir, burlar, mudar aquilo que está sentindo e transmitir algo totalmente diferente. E nisso as relações se tornam ainda mais complexas e difíceis. Por outro lado, é difícil também acessar para compartilhar o coração do outro, para ajudar, visto que temos a barreira do conhecimento do coração do outro e somos incapazes de fazer leituras corretas, de interpretar e de julgar de maneira correta por sermos pecadores. Daí, Salomão está combatendo tanto a tendência pecaminosa de levar a individualidade
para a manipulação, para a hipocrisia, para a mentira, para a autopreservação, para o isolamento, que leva os indivíduos à depressão, à angústia, à ansiedade, à autocomiseração, como também o julgamento precipitado, de mera aparência. Salomão tanto tem essa preocupação de combater o isolamento dos indivíduos, a hipocrisia dos indivíduos ao lidar com o seu coração, como também o julgamento errado, a precipitação ou a indiferença da parte de quem julga e avalia o comportamento do outro. E mostrando que esta dificuldade em que a individualidade do homem se transformou por causa do pecado, Deus resolve isso em Cristo. Como é que Ele resolve isso? Como é que Ele nos torna mais relacionáveis? Como é que Deus faz com que tenhamos capacidade de transmitir um pouco mais do nosso coração e compartilhar um pouco mais do coração do outro em Cristo? Jesus Cristo não só nos aproxima de Deus, não só faz uma real relação com Deus, mas Jesus também nos aproxima do nosso próximo, das outras pessoas. Ele cria uma verdadeira relação entre Deus e o homem, entre o próximo, entre o homem e seu próximo. Como é que ele faz isso? Como é que essas barreiras que o pecado impôs sobre a nossa individualidade, tornando-nos solitários, complexos e obscuros na nossa maneira de nos relacionar, como é que isso é resolvido? Salomão mostra que a individualidade por si só já é uma barreira e o pecado intensifica e dificulta isso. Então ele vai mostrar como nós, na nossa individualidade, somos solitários, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza, tanto nos sentimentos positivos como nos sentimentos negativos. Então ele diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Então Salomão mostra que o homem, na sua solidão, sofre e não é capaz de transmitir o seu sofrimento ou de alguém compartilhar esse sofrimento a ponto de realmente resolvê-lo. Nós temos alguns outros textos que é interessante que mostra isso, de que existe uma solidão no nosso sofrimento, na nossa dor. Isso para mostrar que por causa do pecado podemos nos tornar pessoas manipuladoras no nosso sofrimento, pessoas abatidas, angustiadas, que têm dificuldade de transmitir. Também podemos compartilhar de maneira errada, transmitir de maneira errada, e os outros têm dificuldade de fato participar do nosso sofrimento para que ele seja de fato minorado e tratado. Existe uma solidão no nosso sofrimento, na nossa dor. Até para dizer como a gente sente e que intensidade a gente sente, as pessoas sentem de maneira diferente, reagem à dor de maneira diferente, lidam com a dor e o sofrimento de maneira diferente. Até explicar isso, até explicar essa maneira diferente de se sentir e de lidar com a dor, com o sofrimento, é algo complexo e quase impossível. Porque nem os indivíduos conseguem, de fato, de verdade, descrever como sentem. Como sentem e em que intensidade sentem. Daí é importante a gente entender essa individualidade para que a gente procure ajudar o outro, procure tentar entender que a individualidade ela é algo real que a gente precisa levar em consideração, mas o pecado intensifica isso. Veja, lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 40, o Escritor Sagrado fala um pouco a respeito desta individualidade no sofrimento, na dor. Mateus capítulo 26, de 36 a 40. Mateus 26, de 36 a 40.
Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui a gente percebe, na descrição do próprio Cristo sobre a sua dor, a sua individualidade, mas ele tenta descrever para os seus discípulos a intensidade de sua dor e de seu sofrimento como homem. A minha alma está profundamente triste, abatida, angustiada. Mesmo com essa descrição específica de Cristo, mesmo descrevendo a angústia e o abatimento de sua alma, os discípulos não são capazes de perceber a profundidade do que Cristo está descrevendo em relação ao que de fato está acontecendo em seu coração. E o próprio Jesus Cristo diz: mesmo eu compartilhando com vocês, vocês não são capazes nem de pensar, de parar, de imaginar um pouco e pensar: o mestre precisa agora do nosso apoio, da nossa ajuda. Ele está sofrendo, seu coração está abatido, sua alma está angustiada. Não sabemos ao certo sobre o que ele está falando, mas o percebemos angustiado, abatido, triste. Ele está dizendo que está sofrendo. Os discípulos não conseguem captar, ter a empatia, o envolvimento correto, nem perceber e nem se importar o suficiente e o correto com o sofrimento de Cristo. Na sua individualidade, ele tenta manifestar um pouco daquilo, mas os discípulos não se importam muito. Veja, mostrando de alguma maneira a dificuldade que há em compartilhar, em falar da dor, em transmitir a intensidade do que está acontecendo no coração e na alma, e por outro lado, do outro, captar isso de tal maneira que ele possa participar de fato e de verdade, como se estivesse sentindo a mesma dor, a ponto de aliviar ou participar de forma que o outro se sinta aliviado de alguma forma. Então veja como há uma grande dificuldade em compartilhar e participar do sofrimento no coração, a ponto desse sofrimento ser descrito por Cristo como solitário. A cruz é o maior brado de dor de Cristo, e lá ele diz que até o Pai lhe abandona. Sua alma agora experimenta uma solidão plena, em que ele, em absoluto, sozinho, sofre a dor de estar tomando o nosso lugar, de estar recebendo a ira de Deus em nosso lugar. Sua alma experimenta uma aflição, uma dor, um sofrimento, em que ele experimenta o ponto alto da solidão na dor. Isso é intenso e profundo em relação a Cristo, e ele tentou passar um pouco disso para os seus discípulos, e eles não foram capazes de captar e nem de participar. Isso mostra para nós que se o próprio Cristo com seus discípulos teve esta dificuldade em fazer com que na sua individualidade os discípulos pudessem participar um pouco do que estava acontecendo no coração do seu mestre, mostra como o pecado intensifica essa dificuldade dos indivíduos em
compartilhar e participar, em se relacionar de maneira correta, plena, absoluta. E o texto mostra, e Salomão mostra que isso não se dá só no aspecto de sofrimento e de dor. Porque às vezes é mais fácil nós nos sensibilizarmos diante do sofrimento, da dor, tentarmos de alguma forma tomar o lugar do outro, mas participar no momento da alegria ainda é mais difícil do que no momento da dor. Veja, Salomão diz, olha, o coração conhece a sua própria amargura, ou seja, há uma solidão. O coração, o indivíduo sofre de uma maneira em que ele não tem condições de participar e de compartilhar, e isso é quase que absolutamente solitário. Só o coração conhece a intensidade de sua amargura e de sua dor. Mas ele diz, mas da alegria também um estranho não participa, mostrando que há tanto uma solidão na dor, como há uma solidão na alegria. Alguém já disse que o maior teste da amizade não é quando estamos sofrendo, é quando estamos alegres, principalmente quando estamos celebrando conquistas. Por quê? Porque é na conquista, é na celebração das nossas conquistas que vemos realmente as pessoas que se importam com a nossa vida de fato, de verdade. Porque o sofrimento é capaz de sensibilizar o ser humano, mas participar da alegria do outro como se fosse a sua, sem que isso lhe cause inveja, sem que você fique justificando a alegria do outro, dizendo, que bom, né? Aquele que realmente celebra com você a sua alegria é seu amigo. É mais fácil você se sensibilizar por um estranho quando ele sofre do que ficar feliz quando ele conquista. Só um amigo de verdade se alegra com o sucesso do outro. Aí uma prova simples, você faz o vestibular e não passa, mas um parente ou um irmão seu em Cristo passa. Aí diz, fulano, passei no vestibular. E diz, que bom, né, para você. Mas eu não passei não. Quer dizer, você já diz assim, que ótimo, que legal, você passou. Rapaz, não foi agora que Deus tinha para mim, Ele pode ter outra coisa, mas estou tão feliz por você. Mas geralmente diz assim, que bom, né? Bom para você, né? Quer dizer, que inveja. Por que não foi para mim? Por que eu me preparei tanto, eu me esforcei tanto? Aí ainda já vi ainda alguém dizer assim, e tu nem estuda? Interessante, né? Que tu nem é tão... Aí eu me acabo tanto de estudar, eu nem vejo assim, tu estudando tanto. Bom, né? É bom para você. Quer dizer, isso mostra que na realidade, meus irmãos, participar da alegria do outro é um grande teste de amizade e de que se importa realmente com o outro e quer o bem do outro. Olha como Salomão é interessante, ele diz assim, o estranho não participa de sua alegria de maneira plena. O coração ele é tanto solitário quando ele sofre, tanto quanto quando ele se alegra. Nas suas vitórias, nas suas conquistas, nos seus motivos de realização pessoal, do seu gozo, do seu prazer. A individualidade, ela é uma bênção, mas o pecado faz com que tenhamos essa dificuldade de compartilhar e de participar. Nos tornou egoístas, soberbos, arrogantes e também pessoas difíceis de compartilhar e de participar. Mas onde está a solução para isso? Está exatamente no que Deus faz em nós e por nós e através de nós em Cristo. É exatamente aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, que conhece o nosso coração, que participa do nosso coração como aquele que sonda, conhece, controla todas as coisas, que nos conhece. Deus, o Espírito Santo não conhece só a mente divina, mas também o coração humano. Este Deus que nos conhece estabelece uma relação conosco de tal maneira em Cristo que Ele se torna a solução que
o pecado, para aquilo que o pecado trouxe para a nossa individualidade, para essa solidão e abismo que o pecado colocou no nosso coração, a nossa individualidade. Ou seja, em Jesus Cristo, Deus homem, Deus transforma a nossa individualidade solitária em uma individualidade que é capaz de compartilhar, de participar e de promover comunhão. Como isso? Veja que coisa interessante quando a Bíblia vai mostrar que Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, aquele que tem em sua pessoa as duas naturezas, isso já é um grande ensino para nós de como Deus resolve o problema da nossa individualidade, da nossa solidão, que Deus nos aproxima dele na pessoa do próprio Filho, em que ele faz com que nós passemos a ter uma comunhão com ele de uma maneira maravilhosa e perfeita, mas Cristo também como sendo o elo entre nós e Deus e entre nós como seres humanos, nós como indivíduos. E como é que ele faz isso? Jesus faz com que nós participemos de tal maneira de Cristo e Cristo de nós. Ou seja, Cristo participa da nossa dor e nós participamos de sua alegria. Alguém já disse que a salvação é uma troca, em que Cristo recebe a nossa maldição e nós recebemos a sua bênção. Ele recebe a ira em nosso lugar, nós recebemos a sua justiça. E o que seria isso? Jesus participa de nossa maior dor e sofrimento, de tal maneira que ele nos livra deste sofrimento, ele sofre de maneira solitária o maior sofrimento destinado a nós e faz com que participemos de sua maior alegria como Messias. Ele participa de nossa maior dor e nós compartilhamos de sua maior alegria. Como é que ele faz isso? Veja que coisa interessante quando a Bíblia vai mostrar que Jesus Cristo levou o nosso sofrimento, levou na cruz a nossa maior dor, nos livrou do nosso maior sofrimento, livrou o nosso coração de experimentar a maior angústia e a maior solidão, que é ser lançado para fora da presença de Deus, é ter a alma inundada na profundidade de uma solidão, de sofrimento no inferno. É por isso que o inferno é algo extremamente terrível, é quando Deus lança a alma no mais profundo do sofrimento, da angústia, sem promover qualquer alívio, qualquer intervalo. Deus faz com que a alma sofra, o coração sofra intensamente no inferno. A solidão de ser uma criatura desobediente ao Senhor. E Cristo sofre isso em nosso lugar. Daí ele bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Cristo sofre a intensificação máxima do que o pecado transformou o coração individual. A solidão plena e absoluta de uma dor, de um sofrimento. Veja, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo fala sobre como Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Ele não apenas aliviou nosso coração, ele não apenas participou junto conosco, ele tirou do nosso coração, ele tirou da nossa alma, ele livrou a nossa alma desse sofrimento e colocou todo sobre ele. Ele não apenas participou, ele transferiu. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo descreve isso, falando que Cristo tomou o nosso lugar, fazendo-se maldição por nós. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Veja a linguagem de Paulo.
Ele nos resgatou, nos tirou, nos livrou da maldição da lei. Ele não apenas participou, ajudando-nos neste sofrimento, Ele tirou este sofrimento de nós, Ele tirou a maldição da lei de nós, Ele nos livrou de experimentar esta dor solitária, a maior dor solitária que estava destinada a nós, a de sermos condenados a viver eternamente no inferno, a receber a ira de Deus. Em Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, os escritores hebreus também falam um pouco a respeito disso, no capítulo 14 também. Hebreus capítulo 2, 14 a 18. Como Cristo se identifica conosco, toma a forma humana para tomar nosso lugar, para assumir o lugar do sofrimento destinado à nossa alma, ao nosso coração. 2 de 14 a 18, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Os escritores hebreus dizem que Cristo participa de nossa natureza humana para tomar o nosso lugar em nosso sofrimento, um sofrimento destinado para nós. Participou, se identificou conosco, se tornou nosso irmão mais velho, nosso irmão salvador, libertador, se identificou com a nossa natureza para receber a maldição em nosso, para nos livrar desta maldição. Cristo participando da nossa maior dor, nos livrou desta angústia solitária e destruição. Ainda o capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 e 16, falando ainda sobre isso, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em oportunidade, em ocasião oportuna. Mostrando como Jesus Cristo se identificou conosco, recebeu o nosso sofrimento e se tornou o nosso ajudador, o nosso intercessor contínuo sobre a nossa vida. Então, a nossa individualidade solitária de sofrimento, de dor, de alegria solitária que faz doer, pois não somos capazes de fazer com que os outros se alegrem e se entristeçam conosco a ponto disso ser aliviado e compartilhado. Cristo tomou a nossa dor, participou do nosso maior sofrimento, livrou nosso coração, a nossa alma de experimentar a dor do inferno, mas também fez algo maior. Além de participar da nossa dor, compartilhou conosco da sua alegria. A alegria de um Salvador vitorioso, de um filho obediente, de um servo obediente do Pai. Jesus Cristo, esta alegria de sua conquista, de sua obediência, Ele compartilha conosco. Ele compartilha conosco. Ele toma a nossa dor e nos dá a sua alegria. Veja que coisa interessante. Isaías capítulo 53, versículo 11, ele fala da alegria destinada a Cristo como Messias, e que esta alegria ele irá compartilhar com com o seu povo. Isaías 53, versículo 11:
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A tradução aqui diz que ele ficará satisfeito ao ver o resultado do seu trabalho, ele estaria satisfeito. Isso é um termo para descrever a alegria plena, absoluta, regozijante, plena satisfação. Cristo, ao ver o resultado de sua obra, se alegraria, estaria alegre em ver que ele realizou a obra que o Pai lhe confiou, salvou o povo que o Pai colocou sobre as suas mãos, satisfez a justiça de Deus. Isso preencheria seu coração de gozo, de alegria, de realização. A palavra estará satisfeito exatamente com o coração pleno de satisfação pela certeza do dever cumprido, da obra realizada. A alegria de agradar a Deus, um coração pleno da conquista. E o que é que ele faria com isso? Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 e Filipenses 4, 4. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus diz que enquanto nós caminhamos, realizamos a nossa luta, devemos olhar para Cristo e aguardar e ter o olhar fixo em Cristo como aquele que conquistou a sua vitória como Messias e recebeu a alegria que estava destinada a ele. E de igual modo experimentamos a alegria em Cristo, em recebermos os resultados da vitória de Cristo em nossa caminhada e caminharmos com Ele. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, mostrando que o que significa participar dessa alegria proposta a Cristo, destinada a Cristo como Salvador. Quanto mais recebemos os benefícios da obra de Cristo, Paulo diz, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, com Ele também celebraremos, com Ele também seremos louvados, ou seja, receberemos também a alegria do resultado da obra de Cristo em nós, das conquistas de Cristo aplicadas a nós, concluindo a obra que Ele começou em nós. A alegria da salvação. Em outras palavras, Cristo se alegra como Salvador, nós nos alegramos como salvos em Cristo. Recebemos a alegria de sermos salvos por Cristo. Recebemos a alegria de termos Cristo como Salvador. Veja, é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 8, de como participamos, de como Cristo transmite a alegria que era dele, ou seja, a alegria de conquistador é dele, o sofrimento de derrotado é nosso, o sofrimento de condenado é nosso, mas a alegria de conquistador, de vitorioso, é de Cristo. O sofrimento de derrotados e condenados, Cristo toma, e a alegria da sua vitória, Ele nos dá. Veja, olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que seria este se alegrar em Cristo? É exatamente ser inundado com alegria, participar da alegria destinada para nós quando entendemos, quando crescemos no entendimento, na fé, no que Cristo fez por nós. Quando desfrutamos
dos benefícios, dos privilégios, dos meios que recebemos mais dessa graça de Cristo. Então ele diz assim: estão angustiados, estão desesperados, se acalmem, orem, busque a Deus através de Cristo, e então a paz de Deus será derramada, a paz da certeza do que nós temos em Cristo, do que nos tornamos em Cristo, dos privilégios e benefícios que temos em Cristo, a paz das certezas que o Senhor vai dar ao nosso coração de quem nos tornamos em Cristo, do que Cristo conquistou para nós, do que Cristo realizou para nós, de qual é o resultado da salvação. Este entendimento nos dá alegria. A salvação, o resultado da salvação nos alegra. Participamos da alegria do Salvador. Então ele diz: e isso inunda o nosso coração, dá paz e tranquilidade ao nosso coração. Mas a palavra de Deus também diz que Cristo tomou a nossa maior dor, nos deu a sua alegria e continua a participar e a compartilhar conosco em nossas dores e alegrias na caminhada, como aquele que está presente agora em nosso coração, em nossa alma, compartilhando e participando das dores e das alegrias na nossa caminhada. Agora temos a certeza de que não somos solitários. Na nossa individualidade temos a certeza de que o nosso coração é habitado e conhecido por Deus em Cristo, em que alguém entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Somos capazes de compartilhar com Cristo da nossa dor e de participar de sua alegria, de podermos compartilhar com Cristo a nossa alegria, sabendo que realmente Ele se alegra conosco, porque é aquilo que Ele faz em nós, porque é resultado da obra dEle mesmo. Das nossas tristezas, porque elas também pertencem a Ele, como aquele que cuida de nós, é nosso Senhor e nosso Salvador. Então nossas dores e tristezas continuam sendo compartilhadas e participadas por Cristo na nossa caminhada. Ele continua atuando em nosso coração como nosso intercessor, e somos capazes de compartilhar e participar com Ele, se entendermos de fato e de verdade o que Cristo é para nós, o que Cristo significa, o que significa ser habitado pelo Espírito Santo no coração, o que significa ter acesso a Deus através de Cristo. É isso que já vimos no escritor aos Hebreus dizendo: quando você orar, saiba que você está falando com alguém, não só que conhece por saber o seu sofrimento, não só que conhece porque sofreu como você, mas conhece porque está presente com você. Daí o que Cristo disse, a ideia de lançar o fardo sobre Ele, de ter um jugo com Cristo. Ele está falando da conexão que há entre nós e Ele, que Ele se une a nós de tal maneira que Ele envolve a nossa alma, nosso coração, e sustenta, e participa, e guarda, e se envolve, de tal maneira que Ele cuida de nós, que Ele conhece de uma maneira profunda, real e absoluta. Daí Ele dizer: quando você for orar, colocar diante de Deus sua dor e sofrimento, sabe que você tem um sumo sacerdote que lhe conhece na ideia de habita em você, não é só de saber, aquele que tem comunhão, que tem sua alma, seu coração em suas mãos, no seu cuidado, na sua direção. Veja o que diz Romanos capítulo 12, Paulo fala exatamente sobre isso. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Falando sobre como Cristo continua cuidando de nós, na nossa dor, no nosso sofrimento, mas também na nossa alegria, continua participando do nosso coração, de uma maneira especial como nosso Salvador. Romanos 8, (26) Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Paulo está mostrando que na intercessão de Cristo, ele está em pleno cuidado e comunhão conosco. Ele conhece e cuida de uma maneira especial de nós, participa de nossas dores e alegria, como aquele que cuida de nosso coração de uma maneira especial. Ele diz assim, a mente de Deus, a presença do Espírito Santo, sondando o nosso coração. Ele diz que até para nós orarmos, o Espírito Santo, sabendo qual é a verdadeira vontade de Deus e o que de fato passa em nosso coração e quais são as nossas reais necessidades, ele faz com que sejamos atendidos de fato e de verdade, de maneira que agrada a Deus e atende realmente as nossas necessidades, porque às vezes não sabemos pedir. Então ele diz, o Espírito Santo é aquele que tanto conhece a Deus como conhece o coração humano. E o conhecimento, a presença do Espírito, a intercessão do Filho, faz com que sejamos cuidados de uma maneira especial e correta. Então, Jesus Cristo ainda está participando de nossas dores e alegria como aquele que está cuidando de nosso coração, de nossa alma. Cuidando de nós, conhecendo, sondando e cuidando de fato e de verdade de nós e tendo comunhão conosco e nos fazendo ter comunhão com Ele. E aí o texto mostra em Filipenses, nós já lemos Filipenses capítulo 4, de que nós devemos nos alegrar no Senhor. E finalmente o texto mostra para nós que não só Jesus Cristo tirou a nossa dor, nos deu a sua alegria e está sustentando-nos em nossa caminhada de dor e alegria, de mistos de dores e alegria. Ele faz com que em Cristo nós sejamos capazes de poder compartilhar um pouco mais, de participar um pouco mais do coração uns dos outros. Essa dificuldade na individualidade do homem de compartilhar e participar é resolvida em Cristo e através de Cristo. Ou seja, como crentes, somos capazes de compartilhar um pouco mais, de entender que precisamos falar um pouco mais do nosso coração, de compartilhar um pouco mais daquilo que estamos sentindo, de abrir o nosso coração para as relações e também de participar um pouco mais do outro, tendo a sensibilidade, tendo a humildade, tendo Cristo como exemplo e como padrão. E é isso que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, de que devemos em Cristo, de que em Cristo somos capazes de compartilhar mais e participar mais, de compartilhar, de falar um pouco mais da nossa dor, da nossa alegria, de abrir o nosso coração e de também nos importar com o outro, de tentar nos colocar no lugar do outro em Cristo, porque as relações em Cristo são estritadas, são aperfeiçoadas, são realmente colocadas de uma maneira correta, são capazes de acontecer de uma maneira correta. Veja, Romanos 12, versículos 13 e 15, como o apóstolo Paulo mostra que devemos usar aquilo que nós temos em Cristo para diminuir ainda os efeitos que o pecado trouxe para a nossa individualidade, nos tornando solitários, nos tornando difíceis de relacionamento. Romanos 12, versículos 13 e 15.
Diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo Cristo como modelo, como exemplo e como fonte de acesso, ele diz: compartilhai, se importai, se envolvei uns com os outros, se importem uns com os outros, procurem saber as necessidades. Ele não está falando de envolvimento de fofoca, envolvimento de intromissão, mas exatamente envolvimento de partilha, de compartilhar as necessidades. Procure saber as necessidades uns dos outros, fale das necessidades uns com os outros. A reunião de oração, por exemplo, é uma oportunidade de compartilharmos, de falarmos um pouco das nossas necessidades, de abrirmos o coração e de acessar o coração do outro, de devotar um pouco do nosso tempo, de dedicar um pouco do nosso tempo para ouvir o outro, para que o outro possa falar do que está em seu coração. Não temos acesso como Cristo, não somos como o Espírito Santo e como Cristo que acessa imediatamente o coração. Precisamos ouvir, precisamos nos envolver. Mas veja que aqui ele está mostrando que somos capazes de sair de nossa zona de conforto para nos importar, para nos envolver com o nosso irmão, para ajudar o nosso irmão, para que ele experimente mais da alegria em Cristo, para que ele possa se livrar um pouco mais do fardo, da dor e do sofrimento, das dificuldades, entendendo quem é Cristo, entendendo o que temos em Cristo, entendendo quem nos tornamos em Cristo, o que é ser membros do corpo de Cristo, o que é participar de Cristo, de fato e de verdade. Então ele diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Em Cristo somos capazes, de fato e de verdade, de nos alegrar com a alegria do nosso irmão, de nos colocar no lugar dele, de agradecer a Deus junto com ele das bênçãos, da providência de Deus sobre a vida dele. Somos capazes de nos colocar um pouco mais na dor para minorar. Não somos capazes de livrar o outro da dor como Cristo nos livrou, mas de minorar, de diminuir a dor e o sofrimento do nosso irmão. Somos capazes em Cristo de fazermos um pouco mais disso, mas é necessário que abramos mais o nosso coração e estejamos dispostos mais de ouvir o outro ao compartilhar conosco do seu coração, de esperar ouvir e ter informação para julgar antes de julgarmos precipitadamente pela aparência das coisas, e de nos envolver com o outro com a mesma disposição de Cristo. Veja, e aí, para finalizar, Tiago fala sobre isso, que é um texto exatamente sobre oração, Tiago 5:13, falando sobre como irmãos em Cristo devemos participar e compartilhar da alegria e da dor uns dos outros, para que experimentemos mais de Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 13. Quem achou, ler, por favor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Olha só, coisa interessante. Tiago diz: está triste? Se reúnam para orar uns pelos outros, para compartilhar, participar do sofrimento dos outros. Chore com quem está chorando. Ore pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade do seu irmão. Ele não está falando que na alegria não se deve orar agradecendo, mas ele está mostrando exatamente a disposição do coração, de como os crentes devem receber a informação sobre os sentimentos, sobre o que está acontecendo no coração do outro. O outro está abatido e triste, ore por ele. Está tendo dilemas, dificuldade, ore por ele. Demonstre que você está também sensibilizado com a sua dor. E uma das maiores formas de nós demonstrarmos que estamos envolvidos com a dor e o sofrimento do nosso irmão é orando por ele. Orando, nos envolvendo, nos aproximando, ajudando com o recurso que nós tivermos. Ele diz: está alegre, cante. O cântico é uma das formas de expressar alegria. Estão alegres, cantem, agradeçam a Deus, louvem a Deus, celebrem ao Senhor pela alegria, pela conquista do seu irmão em Cristo. Em Cristo somos capazes de participar e compartilhar um pouco mais da nossa dor e da nossa alegria.
Esse é o antídoto do Senhor para a solidão do nosso coração que nos leva à hipocrisia, à manipulação, à ansiedade, ao desespero, à depressão, à indiferença. Que nós possamos, meus irmãos, entender a grandeza daquilo que nós temos em Cristo, do que nos tornamos em Cristo, do que temos de acesso em Cristo, tanto na nossa relação direta com Ele, na nossa relação uns com os outros. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.